Boa noite, gente. Boa noite. Bom, hoje a gente está começando uma série de lives. Eu decidi fazer lives por temas específicos, blocos de lives com temas específicos. Então a gente está entrando numa série de lives agora. Cada série vão ter 4 lives. Então basicamente a gente vai trabalhar cada mês um tema específico. Então essa primeira série de lives a gente vai ter como tema domínio da mente e das emoções. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque fala muito sobre a nossa mente, né? Eu falo muito dessa desconexão com a mente, com o despertar de consciência. Então é um assunto, é um tema muito, muito importante mesmo e bem interessante. Bom, cada série, como eu disse, vão ter 4 lives. A live de hoje, o tema da live de hoje vai ser nem todo sentimento é direção. Oi, marido. Tudo bom, meu bem? Bom, nem todo sentimento é direção, a gente vai falar hoje, né? Eu trouxe como tema, como versículo base desse tema, né? Eu trouxe Jeremias 17:9, que vai falar bem assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E a gente escuta muito as pessoas falando: segue seu coração, faz o que seu coração manda, vai pelo seu coração. Mas a gente precisa entender a diferença de 2 coisas. Primeiro, quando a gente fala sobre intuição, e intuição, quanto mais desconexo da mente, quanto maior o seu despertar de consciência, quanto maior o seu relacionamento com Deus de verdade, não com Deus que a sua mente cria, quanto maior essa conexão, melhor a sua intuição. Maior a sua intuição. Isso é legal, ok? Ouça e siga assim a sua intuição. Mas quando o seu coração ele está fixo, enraizado em coisas terrenas e na mente, ele se torna enganoso. Tem uma frase que eu costumo dizer, uma frase minha que diz que a mente mente, né? Eu acho que é uma coisa tão comum para quem estuda esse tema, que eu já vi diversas outras pessoas também falando sobre isso. A mente mente. E aí como é que você vai seguir esse direcionamento do seu coração quando o medo te prende, quando a incerteza te prende, quando traumas, bloqueios te dizem para não ir, para não fazer, para parar, que você não é capaz, que não pode, que Deus não é com você, que a palavra, as promessas e tudo isso que tem na Bíblia é para os outros e não para você. Então essa é a nossa mente, né? A nossa mente ela é absurdamente limitada, porque ela é feita por programações, e programações com base no passado, com base em experiências que você viveu no passado. Mas acontece que a cada experiência, a cada acontecimento na sua vida, você evolui, você tem um aprendizado, gera ali um aprendizado. Mas a programação que ficou foi do trauma que você viveu. E essa experiência de trauma vai tentar sempre te prender, te puxar para trás. Então você precisa intencionalmente, conscientemente, focar no aprendizado daquilo que você viveu e não na experiência ruim em si. Porque a mente vai fazer isso, ela vai criar um padrão para você com base em experiências passadas. Isso te impede de avançar, isso te impede de viver
a sua evolução, o seu amadurecimento, porque você está sempre preso no que aconteceu. Por isso que o coração é enganoso. Por isso que você não pode acreditar no que sua mente diz para você o tempo todo, porque a mente mente. Você não pode seguir o que o seu coração diz a todo instante. Porque na maioria das vezes é a sua mente limitada que está te dizendo para não fazer, para não ir, colocando medos que te impeçam. Tem uma música da Marcela Thaís, uma cantora fantástica, amo as músicas dela, que ela fala: coloca o medo debaixo do braço e siga, vai com medo mesmo, sabe? E é uma coisa muito interessante quando você estuda sobre frequência, vibração, universo, as leis universais. Uma coisa muito interessante é que e sobre a fé também, né? A fé, a Bíblia, você vê muito isso acontecendo. Primeiro você dá o passo e depois o chão aparece, né? Isso fala muito sobre o quê? Isso fala que primeiro as coisas são criadas no campo das ideias, ou no mundo imaterial, que eu chamo, ou na sua consciência, e depois se materializa. E aquilo se materializa de acordo com a sua força, a sua fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza, firme fundamento das coisas que não se veem, e a certeza das coisas que se esperam. Então é ter certeza. E aí as pessoas falam muito sobre visualização, né? As pessoas falam assim: visualiza, para você tem que ser como se fosse real. E aí as pessoas ficam tentando se convencer daquilo, sabe? Tentando se convencer de que aquela realidade que ela tá pensando é real o tempo todo, sabe? Mas isso já é um sinal de que não é real para ela. Porque você não tem que estar se convencendo o tempo todo de que a realidade é real. Se você tem um carro estacionado na sua garagem, você não tem que se convencer de que tem um carro na sua garagem. Tá ali, entendeu? Você não tem que ficar reforçando isso o tempo todo para você. A questão da visualização e da certeza é você literalmente viver como se aquilo já fosse. Como se aquilo já fosse real, porque você está criando na sua consciência, criando no campo das ideias, para depois aquilo se manifestar, se materializar no seu mundo físico. Oi, Carol, seja bem-vinda. Então isso é fé. É o que as pessoas falam, também chamam de lei da atração, ou lei da semeadura. Né? Você ter certeza daquilo que você espera, entendeu? E aí você ter certeza daquilo que espera. Mas o que acontece na maioria das vezes é que a gente duvida. E a Bíblia fala o tempo todo sobre você pedir. Jesus fala, você pedir crendo que já recebeu. Mas a nossa mente é tão limitada e tão presa nas nossas experiências passadas que fica colocando dúvidas e nos prendendo aquilo. E esse sentimento não pode ser direção para você. Esse sentimento não deve ser direção para você. A mente mente. E a mente mente constantemente. Que repetitivo que ficou. A mente mente constantemente. O tempo todo tá mentindo pra gente, né? Porque a programação que tá instalada já é isso, é de fracasso, são dos traumas. E é um erro muito comum, principalmente dos cristãos, é separar o corpo da mente e do espírito. Quando você fala de neurociência, quando você fala de física quântica, as pessoas acreditam que isso é totalmente separado do mundo espiritual, da sua vida espiritual, mas não é. O seu corpo, a sua mente e o seu espírito, eles são mundos, literalmente mundos, que convivem paralelamente. E um interferindo no outro ali. Então, se você é uma pessoa que fisicamente você não cuida do seu corpo, você não tem o seu corpo como templo do Espírito Santo, você não se alimenta direito, você não respeita os seus limites do seu corpo, você
isso vai refletir na sua vida espiritual. Isso vai refletir na sua vida com Deus. Então, você cuidar do seu mundo físico, você cuidar do seu corpo, é sim honrar a Deus, é sim obedecer a Deus. E aí isso traz alinhamento nos 3 mundos. E as pessoas acham que não tem nada a ver. A pessoa tá ali com gula, sabe? A pessoa tá pregando, tá falando da palavra de Deus, faz cruzadas, viaja para não sei quem, milhões de pessoas aceitam Jesus, mas a pessoa tá obesa. A pessoa não tá cuidando da própria alimentação. Isso é ganhar o mundo e perder a alma. Porque não separa, espírito, mente e corpo não separa. Os 3 precisam estar alinhados. Os 3 precisam estar alinhados. E aí uma coisa interessante, quando a gente tem um sentimento de fraqueza, ou um sentimento de injustiça, vou até contar um testemunho meu aqui, uma experiência que eu tive. Eu tinha muito sentimento de injustiça com uma situação pessoal minha. E eu sentia muito injustiçada, sabe? Falava, meu Deus, mas isso não é justo, isso não é justo. O que está acontecendo não é justo. Eu me sentia muito injustiçada pelo que está acontecendo. E aí um dia Deus falou comigo, Deus brigou comigo, sabe? E é interessante que ontem eu li um texto falando que, lá em Hebreus 12, diz que Deus trata a gente como um pai trata o filho. E aí se Deus de vez em quando não te dá um puxão de orelha, então é porque Ele não te tem como filho legítimo. E aí quando você pensa nisso, você fica feliz quando Deus briga com você, quando Deus dá um puxãozinho de orelha. E aí nesse sentimento de injustiça, Deus brigou comigo, sabe? E Deus falou, Gleice, eu sou a sua justiça. Por que você está preocupada que fulano, que ciclano não trata você com justiça? Eu sou a sua justiça. E aí passou na minha cabeça como um filme, sabe? Toda a injustiça que aquela pessoa praticava comigo, Deus supria em muito mais tudo que me faltava por parte daquela pessoa. Deus supria 2, 3, não sei nem contar quantas vezes mais. Deus me fez ver isso. E eu não estava vendo, porque eu estava focada na injustiça da pessoa. E eu não estava vendo as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, que supria aquela falta, sabe? E Deus falou, Gleice, eu sou a sua justiça. E a gente tem, às vezes, sentimento de injustiça, sentimento de fraqueza. O que a Bíblia fala? Deus é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força. O poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então a gente tem sentimentos, mas eles não podem direcionar a nossa vida. Porque são com base em experiências passadas, é uma programação. Por isso que eu falo da importância de se ter uma desconexão de mente, ter um despertar de consciência, para assim, só aí você ter um relacionamento real com Deus. Porque até então, enquanto você é guiado pelos seus sentimentos, não é como se você tivesse os sentimentos, é como se os sentimentos tivessem você. Você é reativo. O seu dia, o seu humor, o seu casamento, os seus filhos, a sua família, o seu trabalho, depende do fator externo. Então você vê que você não é controlado, você é meio que se você fosse escravo, se tornasse escravo daquilo. Mas o que Jesus fez na cruz do Calvário? Jesus nos fez livres. E hoje nós dominamos sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Então isso não pode ter domínio sobre as nossas vidas. Os seus sentimentos não podem te direcionar. Então toda vez que tiver esse sentimento, e aí eu coloquei aqui, a gente usar a espada da palavra. Mas como que um cristão vai usar a Bíblia, a espada da palavra, para combater e rebater todos esses sentimentos, esses pensamentos, se o cristão hoje não lê a Bíblia? Lá no meu story, de vez em quando, eu coloco para motivar, para influenciar as pessoas a lerem a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. Senão são dados inflamados e pensamentos negativos e emoções que vão nos direcionando. E sempre nos direciona para mais longe de Deus. Sempre nos afastando de Deus. Então esses sentimentos não podem ser direção.
Como, Gleice, que eu não vou deixar o meu sentimento, como é que eu vou deixar a raiva não tomar conta de mim e guiar a minha vida e como é que eu deixo de ser uma pessoa reativa? Despertar de consciência. Despertar de consciência. Enquanto a mente estiver te controlando, enquanto a mente estiver dominando a sua vida, você não consegue ter um relacionamento real com Deus. Você fica se relacionando com um Deus que a sua mente cria, não Deus de verdade. E aí o maior perigo é porque a sua mente diz que esse é Deus. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, o universo, mas não é um Deus que a sua mente criou. Um Deus que, se ele fugir do script que está escrito aqui, aí já não é mais Deus. Aí já te abandonou. Aí é um Deus injusto. Você entende isso? E aí é uma coisa interessante, um aprendizado que eu tive, que eu quero passar para vocês aqui. Lá em Efésios, fala sobre as armaduras de Deus. Uma das armaduras é a espada da palavra, por isso que eu vou trazer esse assunto aqui. Teve uma vez, vou contar a história completa aqui, que a gente tem um pouquinho mais de tempo. Teve uma vez que uma pessoa depositou um dinheiro na minha conta e ela não viu que tinha depositado errado. Ela depositou um valor a mais e na cabeça dela aquele valor estava certo. Eu sabia que estava errado. E a pessoa, tranquilamente, sabe? Para ela tinha colocado o valor certo para mim. E começou aquela guerra na minha mente, sabe? Devolve o dinheiro ou não devolve? Fala que eu não preciso, que ela colocou errado ou não fala? Eu fico calada e aí começou aquela guerra na minha cabeça. E na época eu tava precisando daquele dinheiro. Cheguei a pensar, falar, Deus tá me abençoando. Deus tá mandando a mais pra mim. E aí chegou aquela guerra, sabe? Na minha cabeça. Devolve ou não devolve? Fala ou não fala? Até que eu devolvi. Demorei o dia inteiro, a pessoa depositou de manhã, à noite eu devolvi, porque eu passei o dia inteiro guerreando com isso dentro da minha cabeça. E aí eu devolvi o dinheiro, falei pra pessoa, você depositou a mais, veio errado e tal. No dia seguinte, Deus falou comigo a respeito disso, sabe? Deus falou pra mim que quando eu pratiquei esse ato de justiça, eu me revesti da armadura, da couraça da justiça. E aí Deus me falou, muitas pessoas, Deus me deu um entendimento, né? As pessoas ficam orando, Deus me reveste da armadura de Deus, ficam orando para Deus colocar a armadura de Deus, mas a Bíblia diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus. Isso é uma coisa que você tem que fazer. É igual a história da pedra lá do sepulcro de Lázaro, tira a pedra, Jesus não tirou a pedra. Alguém teve que tirar a pedra e não foi Jesus. Jesus podia só dar a ordem e a pedra sair. Igual Lázaro não veio flutuando, que estava todo atado. Por que Jesus não fez a pedra flutuar também, sair dali? Porque tem coisas que é nossa responsabilidade. Então, revestir da armadura de Deus é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Como é que eu me revisto da armadura de Deus? Atitude, com atos. Como é que eu me revisto da couraça da justiça? Com atos de justiça. Quando eu pratico atos de justiça, eu estou me revestindo da couraça da justiça. Quando eu estou anunciando o evangelho, quando eu estou anunciando a palavra de Deus, eu estou calçando os pés à preparação do evangelho. Quando eu tenho certeza e eu reafirmo a minha salvação em Jesus Cristo, eu estou colocando o capacete da salvação. E toda vez que eu rebato sentimentos usando a palavra de Deus, eu estou usando a espada da palavra. Então, Gleice, como é que eu me revisto da armadura de Deus? Com atos. Praticando. Não é oração, não é jejum, não é coisa espiritual. Por isso que eu falo que você não separa espírito, mente e corpo. Porque se revestir da armadura de Deus já é algo que tem que ser feito no físico. Entendeu? Não é espiritual, é físico, que acaba refletindo no mundo espiritual. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Espada da palavra. Como é que eu uso a espada da palavra? Como é que eu treino isso? Toda vez que vem o sentimento, que vem alguma coisa,
Usa a palavra de Deus, profetiza a palavra, ora a palavra, usa a palavra de Deus, a Bíblia. Por isso que eu falo, todo cristão tem que ler a Bíblia. A gente não pode ficar só pelo que a gente escuta, ouve uma vez por semana, 2 vezes por semana que seja. Você precisa saber o que está escrito aqui, você precisa saber quais são as promessas. Você precisa saber. E aí é o que eu falo, as pessoas dizem que acreditam na Bíblia, mas de fato não acreditam. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, não tem meio termo. Na verdade, nada que é de Deus tem meio termo, né? Lá em Apocalipse, Deus fala, o que é morno, eu vomito, coloco pra fora. A Bíblia diz, é sim, sim, não, não. Sempre é preto no branco, né? Sempre é um ou outro, não tem meio termo. E as pessoas dizem, eu acredito na palavra. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é perfeito. E aí se você fala, a minha vida pertence a Deus, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, a minha vida pertence a Deus. E aí quando alguma adversidade, alguma coisa ruim vem para você, ao invés de você correr para a palavra, o que você faz? Você fica julgando. Você fica falando que o que você está passando é luta, que é... Gente, eu não concordo quando cristão fala que eu tô passando pelo vale, eu tô passando pelo, sei lá, deserto, e as pessoas sempre lutam e lutam, que a vida do crente é luta. Cuidado com a palavra que sai da sua boca. Cuidado com a palavra que sai da sua boca. Se você é cristão, tudo que vem para sua vida é para alguma finalidade. A não ser que você não seja cristão. A não ser que a sua vida não esteja na mão de Deus. A não ser que você não acredite que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Que tudo que Deus faz é perfeito. A gente não pode falar que, Gleice, mas você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu estou passando. Mas não interessa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que você não entenda, mesmo que não faça sentido hoje, agora para você. Você não pode deixar que esse sentimento direcione a sua vida. Sentimento, nem todo sentimento é direção, é o tema da live de hoje. Ou você acredita no que a Bíblia diz, ou então você não acredita, não tem meio termo. Lê a Bíblia. Anota, grifa, guarda no seu coração, nas tábuas do seu coração, o que está dizendo nela. E usa a palavra. Esses dias, essa semana, eu estou passando por uma situação que dava facilmente para dizer que eu estou passando pelo vale, estou passando pelo deserto e que o diabo se levantou, está enfurecido. Não. O diabo não se levantou, pode estar enfurecido, mas Deus é maior na minha vida. Eu estou guardada à sombra do Onipotente, a mão do Onipotente, debaixo das asas do Onipotente. Será? A internet está ruim para vocês? A internet está ruim? Melhorou? Bom, então é isso. Nem todo sentimento é direção, tá? Recebendo a notificação o tempo todo aqui de que a internet está ruim. Qualquer coisa vocês avisam aí nos comentários. Será que deu certo agora? Será que deu certo agora? Vocês estão me ouvindo? Tá, eu vou continuar. Vocês estão me ouvindo? Travou agora?
Bom, vou finalizar aqui, concluir. Sim, eu tava falando sobre a dificuldade dessa semana que eu tava passando. O que eu fiz? Eu corri pros pés do Senhor, chorei em oração. E aí eu fui ler a Bíblia, fui ler a palavra, e aí eu fui ler lá em Hebreus 12, 2, onde fala justamente sobre Deus tratar a gente como se fosse filhos. E lá dizendo que Deus corrige a gente como se fosse filho. E aí é tão curioso que a gente se acha perfeito. Não vou dizer perfeito, mas a gente se acha não merecedor de correções. Ah, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo tudo certo, não tô fazendo nada de errado. Mas nem sempre a correção é sobre certo e errado. Às vezes a correção é correção de direcionamento. Às vezes é Deus te direcionando para alguma coisa. Não quer dizer que seja alguma coisa errada que você esteja fazendo, sabe? Mas Deus te levando para um caminho. E eu orei para Deus, quando eu fui ler esse texto, ele falando sobre a correção, né, que Deus faz, que Deus dá para nós, e que Deus corrige a quem Ele ama, que Deus trata a gente como sendo seus filhos. Depois vocês leem. Romanos 12, lê esse texto. E falando sobre isso, né? Tô tentando achar aqui. Romanos... Aqui. E eu falei, Deus, mas não faz sentido, Pai, porque eu só tenho que castigar é quem tá me fazendo sofrer. Já que eu sou sua filha, já que você me considera como filha, por que você tá me corrigindo? Corrija a outra pessoa lá. E Deus me falou como veio um som tão forte dentro do meu coração que eu quase caí para trás. Deus falou, você, minha filha, a outra pessoa, não. Eu falei, uau, meu Deus. É por isso, Pai. Ele falou, você é minha filha, a outra pessoa não. E Deus corrige, Deus direciona, Deus guia seus filhos, não outras pessoas. Então, se você é filho de Deus, você não está sendo castigado, você não está sendo castigado, não, você não está sendo punido ou amaldiçoado, não é uma coisa negativa. É como os nossos filhos, eu vou corrigir meus filhos por causa de bagunça que eles fazem, eles ficam bravos, ficam aborrecidos, chateados, choram, acha que você está sendo ruim, que você está sendo mal, mas você está só querendo ensinar a criança a ser um adulto funcional, a não deixar bagunças, a ser organizado com suas coisas. E Deus, ele faz da mesma forma com a gente, ele corrige. Fala bem aqui, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Esse texto ele todinho, Deus tratando a gente como filho. Então, se Deus está direcionando a sua vida, muitas das vezes Deus está tirando uma coisa que está fora do lugar e trazendo para a posição certa, mas você reclama porque na sua cabeça não é ali, é para estar aqui. Mas Deus está te falando, está errado. É aqui o lugar certo, é aqui. Deus está querendo colocar a sua vida em ordem e você reclamando. A gente não pode deixar sentimentos direcionar nossas vidas. Sentimento é inválido, sentimento não é inválido. Sentimentos são flags, são bandeiras que apontam alguma coisa. Se você sente raiva, se você é uma pessoa explosiva, reativa à raiva, isso está te dizendo alguma coisa dentro de você. Se você é uma pessoa que, sei lá, reclama o tempo todo, você tem esse sentimento de injustiça, não sei o quê, isso é uma bandeira te sinalizando algo dentro de você que precisa ser corrigido. Então, sentimentos, eles não são para serem ignorados. Isso é uma bandeira, um apontamento para algo dentro de você que precisa ser corrigido. Mas ele não deve direcionar a sua vida. Sentimentos, nem todo sentimento é direção. Como eu li, Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Então é isso.
Revista-se da armadura de Deus, utilize a palavra como espada para combater esses pensamentos, para combater esses sentimentos e viva a vida que Deus tem para você. Porque a vida que Ele tem para você é assustadoramente linda. É assombrosamente linda. O amor de Deus nos constrange. Quando você entender e viver o que Deus tem para você, a história que Deus tem para você, Salmo 139, verso 16 diz que antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, Deus já tinha a nossa história escrita. Deus já tinha uma história escrita para nós. E aí cabe a você, se vai viver essa história que Deus criou para você, ou se você vai viver a história que você julga ser certa para você. Mas viver a história que Deus fez para você significa abrir mão, se abdicar de todas as suas razões, de todos os seus julgamentos do que é certo e do que é errado. É viver coisas que não fazem lógica, que não faz sentido. É deixar, abandonar um trauma. Não deixar e não abandonar, mas buscar a cura daquilo. É isso, gente. A gente tem lives. O tema da próxima live tá postado no nosso feed. Eu coloquei já o tema de todas as lives. Eu não trouxe anotado aqui, mas tá lá. Próxima quarta-feira, às 21 horas, a gente tá aqui para falar de novo nessa primeira série que vamos falar sempre sobre domínio da mente e das emoções, para que a gente possa ter um despertar de consciência e assim ter um relacionamento real com Deus. Tendo um relacionamento real com Deus, você vai ver a sua vida mudar de forma assustadoramente. Você vai viver coisas que você nunca imaginou. Você vai ver coisas que você nunca imaginou. Você vai sentir, você vai experienciar coisas que você nunca imaginou. Tá bom, gente? Eu espero vocês na próxima quarta-feira. Quem não segue, segue a gente aqui e nos vemos na próxima semana. Deus abençoe a semana de vocês. Fique com Deus.